Existe um supervilão completamente intangível que não pode ser derrotado pelos super-heróis. A história começa com os heróis da Liga da Justiça batalhando contra um grupo de supervilões extremamente poderosos. Eles são tão fortes que acham que irão vencer essa batalha, e um deles até mesmo conseguiu derrotar a namorada do Lanterna Verde. Irritado, o Lanterna Verde usou o seu anel para envolver aquele supervilão, e como ele tinha poderes de fogo, o supervilão queimou todo o oxigênio da bolha e acabou desmaiando. Mulher Gavião estava tendo trabalho lutando contra um desses supervilões, mas recebeu a ajuda do Batman e conseguiu derrotar o vilão. No final, enquanto eles estavam sendo levados até a prisão, Mulher Gavião se perguntava por que os supervilões sempre acham que a batalha será fácil. E quem responde a sua pergunta foi um certo homem que apareceu naquele lugar, dizendo que supervilões sempre subestimam os super-heróis. Esse homem continuou falando e contou que já faz muito tempo que ele queria conversar com a Mulher Gavião. Ele mostra uma espada para ela e imediatamente todos os super-heróis ficam alarmados. O homem explica que aquela espada é apenas um objeto decorativo e Batman consegue removê-la de suas mãos. Batman explica que aquela é uma espada pertencente ao povo da Mulher Gavião e esse tipo de artefato vale muito dinheiro no mercado negro. A Mulher Gavião pergunta onde aquele homem conseguiu aquela espada e ele explicou que foi no Egito durante uma escavação arqueológica. Essa espada está no planeta Terra há mais de 8.000 anos. Aquele homem quer a ajuda da Mulher Gavião para decifrar aquele idioma e investigar o que aconteceu no passado. Ele convida a Mulher Gavião para ir junto dele até o Egito, e o Lanterna Verde, cheio de ciúmes, interrompe a conversa para dizer que a Liga da Justiça vai ficar com aquele artefato. Batman complementa dizendo que existem os melhores instrumentos de análise do mundo na torre da Liga da Justiça, e aquele homem aproveita para convidar a Mulher Gavião para um jantar, assim eles podem conversar a respeito da pesquisa. E ela aceitou o convite. Só que no momento que aquele homem foi embora, parecia que tinha algo de errado com a sombra dele. Depois disso, vemos que Batman concluiu a análise e descobriu que aquele artefato realmente tem 8.000 anos de idade. A história parece ser verdadeira. Mulher Gavião saiu dali e foi direto se preparar para o jantar com aquele homem. Ela vestiu uma roupa que nunca usou antes e o Lanterna Verde ficou em choque. Antes que ela pudesse sair para o jantar com aquele homem, Batman também apareceu e disse que ela não pode sair com aquele homem. Acontece que Batman pesquisou a identidade dele e descobriu que 6 meses atrás ele se chamava Joseph Gardner, mas mudou seu nome para Carter Hall. Ele é um arqueólogo que estuda os alienígenas lá no Egito, só que a parte mais importante é que ele participa de diversos fóruns na internet que falam a respeito da Mulher Gavião, cerca de 57 websites diferentes. Ele vem perseguindo a Mulher Gavião há muito tempo. Em diversas missões da Liga da Justiça, dá pra ver que aquele homem estava sempre observando e tirando fotos. Mesmo assim, Batman não consegue convencer a Mulher Gavião. Ela acha que tudo isso é normal e a mulher consegue se defender. Ela vai jantar com aquele homem e não importa o que eles digam. Depois que ela saiu, o Lanterna Verde falou pro Batman que isso não deveria estar acontecendo. Quando eles viajaram para o futuro, o Lanterna Verde conheceu o filho que ele teve com a Mulher Gavião. Ficar juntos é o destino dos dois, e Batman falou que se o Lanterna Verde acreditasse mesmo nisso, ele não estaria namorando aquela outra mulher. Vemos que a noite se passou rapidamente e a Mulher Gavião já estava no Egito com aquele homem. Ele diz que está com saudades do vestido que ela usou ontem à noite, mas a Mulher Gavião responde dizendo que ele não sentiu saudades do vestido depois que ela o removeu ontem à noite. Depois disso, os dois vão direto até o local de escavação onde aquele homem encontrou o artefato. Juntos, eles invadem uma antiga tumba egípcia e passam por várias inscrições nas paredes. Em seguida, a Mulher Gavião ativou uma das armadilhas daquele lugar. Só que o homem conseguiu salvá-la. Aqueles dardos são envenenados. Carter explica que demorou meses para descobrir como desviar de todas as armadilhas, só que os dois não sabiam que Batman já estava seguindo os dois. Ele está utilizando um rastreador e as mesmas coisas que demoraram meses para o Carter aprender, Batman aprendeu instantaneamente. Ele desvia de todas as armadilhas, mas tem uma sombra seguindo o super-herói. Enquanto isso,
Carter resolveu contar a verdade para a Mulher Gavião. Ele diz que os dois são a reencarnação de dois alienígenas que pousaram no planeta Terra 8.000 anos atrás, e o próprio Carter também é conhecido como Homem Gavião. A própria Mulher Gavião começa a rir. Ela diz que realmente não sabe como escolher um homem bom. Batman ainda estava desviando das armadilhas quando de repente foi confrontado por sua própria sombra. Ele não podia derrotar sua sombra, afinal, ela é intangível. E Batman foi arremessado em direção a um precipício. Enquanto isso, o Homem Gavião mostrou um certo dispositivo para a Mulher Gavião. Ele descobriu esse dispositivo 3 anos atrás e quando o tocou, ele desmaiou e assim que acordou, havia entendido tudo, ou pelo menos quase tudo. Aquela máquina reativou suas memórias de milhares de anos atrás, quando sua nave deu defeito e ele teve que pousar no planeta Terra. Junto de sua esposa, eles decidiram utilizar a tecnologia alienígena para melhorar as vidas do povo desse planeta. E eles conseguiram. Criaram uma utopia e as pessoas veneravam os dois como se fossem deuses. Porém, existiam pessoas com muita inveja que envenenaram os dois e tiraram suas vidas. No presente, Carter diz para a Mulher Gavião que é o destino dos dois ficarem juntos e mostra para ela a nave que trouxe os dois até esse planeta em suas vidas passadas. A Mulher Gavião tenta dizer que ele viu apenas ilusões quando tocou naquele dispositivo. Com certeza, aquele equipamento está danificado. Eles não são amantes reencarnados. E Carter quer que a Mulher Gavião toque naquele dispositivo para que ela veja também, mas a mulher não vai permitir que ele faça o que quiser com ela. De repente, aquela sombra aparece e começa a atacar os dois. Eles não têm a menor chance de derrotar algo que não podem tocar e são derrotados com facilidade. Assim que acordam, os dois estão amarrados e Mulher Gavião reconhece aquela sombra como o Ladrão das Sombras. Ele diz que está ali atrás daquela nave alienígena, pois ela vale milhões de dólares no mercado negro e tudo que ele mais gosta é de dinheiro. Infelizmente, ele precisa dos conhecimentos arqueológicos do Carter para poder tirar aquela nave desse lugar e vai obrigá-lo a ajudar, senão ele vai tirar a vida da Mulher Gavião. Carter não tem outra escolha e começa a remover todas as armadilhas daquele lugar, mas foi impedido pelo Batman. O super-herói não foi eliminado e uma luta começou imediatamente. Sem querer, o Ladrão das Sombras ativou mais uma armadilha e múmias começaram a atacar os super-heróis. Enquanto eles estavam distraídos, o Ladrão das Sombras começou a roubar todos os tesouros que ele podia carregar. Mulher Gavião se libertou sozinha e foi combatê-lo. Ele diz que ela não pode vencê-lo, pois ele é completamente intangível. Mas a Mulher Gavião utilizou seu objeto letal para criar uma espécie de arco elétrico e a luz assustou o Ladrão das Sombras. Carter utilizou uma tocha e o Batman utilizou um sinalizador. Sem outra escolha, o Ladrão das Sombras criou um buraco no solo para poder escapar e acabou fazendo todo aquele lugar desmoronar. Os heróis conseguiram escapar, mas Carter queria voltar para recuperar aquele dispositivo. Ele iria perder a vida e a Mulher Gavião teve que fazê-lo desmaiar para poder removê-lo daquele lugar. Quando acordou, Carter disse que ama a Mulher Gavião e conhece tudo a respeito dela. Eles não podem lutar contra isso. Um dia, eles ficarão juntos. O homem já esperou anos por esse dia e pode esperar um pouco mais. Ele então foi embora daquele lugar e Mulher Gavião mostrou que sabia o tempo todo que o Batman utilizou um rastreador para descobrir onde ela estava. Antes de ir embora, vemos que realmente existia um sarcófago com 2 múmias enterradas e elas estavam de mãos dadas. Outro dia, o Lanterna Verde estava combatendo um super vilão que também possuía uma certa intangibilidade. O Lanterna Verde não sabe como vencer esse tipo de adversário e estava prestes a ser derrotado, mas aí o Homem Gavião apareceu para ajudá-lo. Ele tem experiência contra esse tipo de super vilão e juntos eles conseguiram vencer. O Lanterna Verde agradeceu pela ajuda e antes de ir embora, o Homem Gavião pediu para que ele mandasse lembranças para a Mulher Gavião. Vemos então que os dois estavam sendo observados pelo Ladrão das Sombras.
Enquanto isso, a mulher gavião estava fazendo exercícios na torre da Liga da Justiça junto com a namorada do Lanterna Verde. De repente, o próprio Lanterna Verde apareceu. Ele disse que precisava conversar com a mulher gavião a sós. Sua namorada foi embora, dizendo que vai esperar por ele na casa dele. Lanterna Verde queria dizer para a mulher gavião que o homem gavião apareceu de novo e é melhor que ela tome cuidado. A mulher, entretanto, fala que sabe como cuidar de si mesma e o Lanterna Verde vai embora. Na manhã seguinte, a namorada dele vai fazer uma viagem e no momento que ela sai do apartamento, ela percebe que o ladrão das sombras apareceu no corredor. A mulher imediatamente voltou para ajudar seu namorado e uma luta começou entre os três. O ladrão das sombras fala que não adianta mais iluminá-lo, ele evoluiu e a luz não o machuca mais. Não há nada que os heróis possam fazer para derrotar esse super vilão, afinal, ele não pode ser atingido e derrotou o Lanterna Verde com extrema facilidade. Ele mandou a namorada do Lanterna Verde sair do apartamento, pois ela não tem nada a ver com a história deles, mas a mulher continuou atacando, acabou sendo derrotada e o ladrão das sombras escapou do apartamento com o Lanterna Verde. Sem nem pensar duas vezes, a namorada dele entrou em contato com a mulher gavião e contou o que aconteceu. Como não sabem quem procurar para descobrir o que está acontecendo, as duas foram até um museu onde o Homem Gavião trabalha. Talvez ele saiba de alguma coisa, mas assim que entraram no lugar, elas encontraram o Lanterna Verde amarrado e o ladrão das sombras já estava lá dentro esperando pela mulher gavião. Ele não imaginava que a namorada do Lanterna Verde iria aparecer também. Enquanto a mulher gavião lutava contra o ladrão das sombras, a namorada do Lanterna Verde tentou salvá-lo, mas o ladrão das sombras conseguiu derrubá-la com extrema facilidade e ela ficou presa no esqueleto de um dinossauro. O ladrão das sombras vai tirar a vida dessa mulher porque ela não o obedeceu, mas de repente o Homem Gavião apareceu para atacá-lo. O ladrão das sombras já estava esperando por ele. Os dois começaram a lutar e a mulher Gavião veio ajudar, só que os dois não são páreo para o ladrão das sombras, que conseguiu derrotá-los com extrema facilidade. Quando acordaram, os três super-heróis estavam amarrados ao redor daquele dispositivo. O ladrão das sombras conseguiu resgatá-lo das ruínas do Egito depois da última vez que eles se encontraram. O ladrão das sombras quer obrigar os três a tocarem naquele dispositivo para que possam ver memórias de 8.000 anos atrás. Eles precisam descobrir a verdade. Todos veem o dia em que dois alienígenas chegaram ao planeta Terra 8.000 anos atrás. Juntos, eles criaram a maior nação da história do planeta e eram venerados como deuses pelo povo daquele lugar. Por décadas, esse império se tornou uma utopia, mas nada dura para sempre. Um dia, a Imperatriz veio conversar com o Imperador. Ela diz que eles já estão nesse planeta há 40 anos e eles ainda não possuem um herdeiro. A Imperatriz quer ter um filho, mas o Imperador fala que ainda não está na hora. Primeiro, eles precisam conquistar o planeta inteiro e trazer a paz para todo o mundo. A Imperatriz não fica nem um pouco satisfeita com isso e de repente vemos que o melhor amigo do Imperador chegou. Ele venceu mais uma batalha e para comemorar, o povo conquistado enviou centenas de cavalos para o Imperador. A Imperatriz não vê a utilidade desses cavalos, afinal, ela e seu marido podem voar, mas o amigo do Imperador vai mostrar para ela como eles podem utilizar os cavalos. Juntos, eles dão um passeio ao redor de todo o reino. E quando chegam a um local bem isolado no meio do deserto, os dois começam a se beijar. A Imperatriz fala que abandonaria o Imperador para ficar com aquele homem. E enquanto eles se beijavam, um dos sacerdotes do reino viu tudo e contou para o Imperador. Como não pode garantir que tudo isso seja verdade, o Imperador fala que confia tanto em sua esposa quanto em seu melhor amigo e mandou o sacerdote sair dali, mas mesmo assim, ele ficou desconfiado. A Imperatriz e seu novo namorado voltaram até o palácio e começaram a se beijar de novo, bem na frente do Imperador, que ficou cheio de raiva. Ele disse que gostaria que os dois perdessem a vida. O sacerdote ouviu suas palavras e realizou seu desejo. Quando o imperador chegou em seu quarto, tanto a imperatriz quanto seu melhor amigo estavam sem vida em cima da cama. Eles foram envenenados. O imperador ficou muito triste e o sacerdote contou que fez o que o seu mestre queria. Mas vemos que, na verdade, o imperador não desejava isso para os dois. Talvez ele até mesmo quisesse que os três tivessem um relacionamento.
relacionamento ou coisa do tipo. Como não podia viver sem sua amada imperatriz, o imperador resolveu beber do mesmo vinho envenenado. Foi assim que a história deles acabou. E enquanto isso, no presente, o ladrão das sombras revelou sua verdadeira identidade. Ele é o próprio Carter. No momento que o homem tocou aquele dispositivo, seu lado mais sombrio foi libertado. Tudo para que os desejos dele fossem realizados. Tudo o que o ladrão das sombras fez foi para realizar os desejos de seu próprio mestre. E agora, o Homem Gavião vai poder tirar a vida do Lanterna Verde para ficar com a Mulher Gavião para sempre. Carter se aproxima para fazer isso. Tudo que ele sempre quis foi ter a Mulher Gavião. Ele então deu o golpe que libertou o Lanterna Verde. O ladrão das sombras quebrou o braço do Lanterna Verde e depois o Homem Gavião foi lutar contra sua própria sombra. Lanterna Verde parou para salvar sua namorada e a Mulher Gavião seria derrotada junto do Homem Gavião. Mas Carter teve uma ideia. Ele resolveu puxar sua sombra de volta para dentro de seu corpo e isso funcionou. O homem pediu desculpas para a Mulher Gavião e falou que já sabe como a história deles deve acabar. O coitado foi embora dali e depois, quando se encontraram na torre da Liga da Justiça, o Lanterna Verde falou para a Mulher Gavião que quando foi pro futuro com o Batman, ele descobriu que vai ter um filho com a Mulher Gavião, mas mesmo assim pretende continuar namorando com aquela outra mulher. Vemos então que a Mulher Gavião foi conversar com o Batman. Ela quer saber a respeito de seu filho. E o episódio acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.